pirâmides do Egito estão entre os monumentos antigos mais apreciados e estudados pela humanidade, desde que foram encontradas no início do século XX. Até os dias de hoje, descobertas incríveis são feitas sob as areias do templo, trazendo mais mistérios sobre aquela civilização que outrora reinou na região onde hoje localiza-se a cidade do Cairo. Entre todas elas, a que mais se destaca não só pelo seu tamanho e pompa, como também por diversos mistérios que a cercam, inclusive sua verdadeira origem, é a Pirâmide de Quéops, também conhecida por Grande Pirâmide de Gizé. Só para evitar confusões, Quéops é a maior entre as 3 pirâmides de Gizé, por isso é diferenciada com o adjetivo grande, em boa parte das vezes que é citada. As outras 2 são Khafre e Mycerinos. As 3 são consideradas as mais imponentes e importantes do Egito. No interior destas pirâmides, existem corredores extensos e estreitos, passagens subterrâneas, câmaras mortuárias e várias galerias. Inicialmente, pensava-se que tivesse sido construída para servirem de túmulos para os faraós, o que não é bem assim, uma vez que em nenhuma delas jamais foram encontrados sarcófagos com múmias e nem mesmo tesouros. De fato, na pirâmide de Quéops existe uma câmara denominada Câmara do Rei, pelos arqueólogos, onde há uma espécie de sarcófago de pedra, sem a tampa, situado no centro da estrutura, mas acredita-se que ninguém tenha sido sepultado nele. Então, qual a função da pirâmide? Teria o faraó Tutancâmon morrido antes do término da construção? Ou ela teria servido como um gigantesco portal, ou quem sabe, uma câmara ritualística, para onde o corpo era levado antes de ser sepultado no Vale dos Reis? As respostas, sem dúvida, estão ainda enterradas na areia. Para alguns pesquisadores, entusiastas e teóricos da conspiração, estas respostas podem nos levar para além do tempo e espaço. E isso quer dizer que as pirâmides podem não ter os supostos 4.000 anos em média, e sim serem bem mais antigas, e podem não ter sido construídas por milhares de homens, mas sim por visitantes extraterrestres, que provavelmente teriam habitado a região por volta de 10.000 anos atrás, quando o homem ainda fazia ferramentas de pedras e paus. Até o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, um dia postou em seu perfil no Twitter que não acredita que as pirâmides sejam obras humanas, e sim por alienígenas. Afirmação que gerou mais de 500 mil de curtidas nas primeiras 24 horas chamou a atenção da ministra de Cooperação Internacional egípcia, Hania Al-Mashat, que convidou o empresário a ir até o Egito conhecer as tumbas dos verdadeiros construtores das pirâmides. E também do ex-ministro das Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, que em vídeo declarou que Musk estava tendo alucinações e reforçou que as tumbas dos construtores das pirâmides foram descobertas na década de 90, comprovando de uma vez por todas que as pirâmides foram erguidas por mãos humanas. Zahi Hawass se viu envolvido em um escândalo em 2013. Em abril daquele ano, alguém teria facilitado a entrada de 3 alemães, sendo 2 arqueólogos amadores e um cinegrafista, que chegaram até o santuário interno da Grande Pirâmide. E de lá teriam roubado pedras e, além do mais, rasparam parte do cartucho ou
cártula da pirâmide, que é uma espécie de assinatura nos hieróglifos pintados nas paredes, que atesta a qual faraó pertenceu à pirâmide, ou até mesmo o nome do responsável pela sua construção. A pirâmide Djoser, por exemplo, foi erguida por Imhotep, que foi um respeitado grão-vizir, engenheiro, médico prático, astrônomo e outras coisas da era do faraó Djoser. Bom, voltando ao que ocorreu em Quéops, na lista de itens que foram roubados havia também um artefato que continha fios de cobre, o que levanta uma questão interessante. Para o que exatamente eram usados esses fios de cobre, uma vez que não existia a eletricidade naquela época? Os alemães levaram o material para o seu país, onde os colocaram em testes para tentarem provar que as pirâmides de Gizé eram muito mais antigas do que é divulgado e teriam sido erguidas por alienígenas. Sob intensos protestos que tomaram âmbito global, eles devolveram os objetos, mas foram julgados à revelia, juntamente com outros 5 funcionários do governo egípcio, que acusaram Hawass de ter facilitado para eles. Hawass, no entanto, havia deixado seu posto de ministro 2 anos antes, em 2011, e usou isso em sua defesa, dizendo que jamais teria autoridade para isso. Zahi Hawass tinha um nome a zelar, pois é tido como o mais importante egiptólogo do planeta, uma autoridade ímpar na história do Antigo Egito. Contudo, quando deixou o cargo em 2010, foi devido à deposição do então ditador Hosni Mubarak, a quem foi acusado de associação. Isso, sem dúvida, sujou o nome de Hawass, que viu seu prestígio ser manchado aos poucos, uma vez que começaram a aparecer acusações de corrupção que nunca foram comprovadas. Mas ele ainda continua na ativa e até fez parte da equipe envolvida em uma nova descoberta. Paralelo aos problemas, o ritmo intenso de escavações e pesquisas continua, e hora ou outra alguma coisa nova é descoberta. Só recentemente, os arqueólogos descobriram um corredor, até então oculto, de 9 metros de comprimento e 2 de largura em Quéops, que só foi observado após um procedimento de escaneamento 3D não invasivo, ou seja, sem a necessidade de escavar. As primeiras conclusões são de que essa passagem servia para redistribuir o peso da pirâmide em volta da entrada principal. A passagem possui um teto com os lados angulados em 45 graus e as paredes laterais retas. Nada foi encontrado neste túnel vazio, o que gerou diferentes hipóteses, além da redistribuição do peso. Para Zahi Hawass, é provável que este túnel sirva de proteção para alguma coisa. Agora, resta saber o que ou quem. De qualquer maneira, e desprovido de qualquer documentação a respeito, os cientistas ainda consideram a utilidade dessa passagem um dos mistérios a serem solucionados em Quéops. O complexo de Gizé inclui as 3 pirâmides e outros sítios arqueológicos, nos quais já foram encontradas diversas relíquias, entre estatuetas, tesouros e túmulos. A região compreende ainda o deserto de Saqqara, onde em 2022 foi descoberta uma outra pirâmide, não tão grande, que teria pertencido a uma rainha ainda não identificada. Em sua necrópole foram encontrados centenas de caixões e múmias, além de artefatos diversos. Os pesquisadores acreditam tratar-se dos pertences de generais e conselheiros do rei Tutancâmon. Saqqara é uma região incrivelmente rica para a arqueologia moderna, tanto nas cercanias de Gizé como em lugares mais distantes. Além das 100 múmias enterradas com a rainha, em 2023 foram encontradas mais 4 tumbas faraônicas,
contendo incríveis descobertas. E uma delas é a múmia mais antiga e mais completa já encontrada. Pela datação, a múmia tem 4.300 anos de idade e seus restos estavam preservados a 15 metros de profundidade. Uma das múmias estava coberta de ouro e conseguiram identificá-la como sendo o corpo de Rekhachepes, um homem que teria vivido 2.300 anos antes de Cristo. Mas ainda não se conhece qual cargo ou função que pertencia. Contudo, devia ser alguém importante, de acordo com as características de seu sepultamento. Além deste, outro sarcófago continha os restos mortais de Khenum-Diedef, um sumo sacerdote do Unas, o último faraó da quinta dinastia, segundo os Ahri-Hawaz. A decoração do local onde foram encontrados tais sarcófagos retratava a vida cotidiana no Egito daquela época. O Egito, aos poucos, vai construindo sua própria história, à medida que novas descobertas vão sendo feitas. No entanto, até que saibamos a real história da construção das pirâmides, muito ainda terá que ser descoberto. E mais ainda, melhor interpretado ou compreendido, já que muita coisa ainda é baseada em suposições. E assim que a verdade vier à tona, estaremos aqui para te contar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!